Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dessa sequência de vídeos que estamos fazendo sobre os biomas brasileiros. E hoje nós iremos falar sobre a Caatinga. A Caatinga tem um título que nenhum outro bioma possui. Ela é 100% e exclusivamente brasileira. Nenhuma outra parte do planeta Terra apresenta as características ecológicas exatas que formam essa região. Ela ocupa aproximadamente 11% de todo o território nacional, o que equivale a mais de 840 mil km². Geograficamente, a Caatinga se espalha por todos os 9 estados da região Nordeste, tendo a sua maior extensão da área concentrada no estado do Ceará, e avança também para a região Sudeste, dominando a porção norte de Minas Gerais, uma área historicamente conhecida como o Polígono das Secas. O nome do bioma foi dado pelos povos indígenas originários e vem do Tupi-Guarani, que significa literalmente Mata Branca. Essa nomenclatura é uma observação direta da paisagem. Durante os longos períodos meses sem chuva, a vegetação perde praticamente toda a sua folhagem verde como mecanismo de defesa, deixando expostos apenas os troncos e galhos acinzentados e esbranquiçados, que refletem a luz do sol e dão o aspecto de uma grande mata branca e seca aos olhos de quem observa o horizonte. A vida na Caatinga é inteiramente moldada pela presença do clima tropical semiárido, caracterizado por ser extremamente quente e seco. As temperaturas médias anuais são elevadas, girando em torno de 27 graus Celsius, mas o calor no solo raso pode facilmente ultrapassar a marca dos 50 graus Celsius nos horários de pico. A grande dificuldade imposta por esse clima não é apenas o baixo volume de chuvas, que varia entre 300 e 600 milímetros anuais, mas a sua extrema irregularidade. A chuva não é bem distribuída ao longo dos meses. Ela cai de forma concentrada em um curto período e muitas vezes falha, gerando anos seguidos de seca severa. Essa condição climática tem uma explicação geográfica direta relacionada ao relevo. Ao longo de toda a costa nordestina, existe uma formação de relevos alta chamada Planalto da Borborema. Quando as massas de ar úmidas viajam do Oceano Atlântico em direção ao continente, elas esbarram nessa barreira natural de montanhas, a umidade condensa, chove no litoral e na zona da mata, e o vento que consegue passar por cima do planalto e chegar ao sertão já desce completamente seco, sem capacidade de formar nuvens de chuva. A falta de chuva constante afeta diretamente a hidrografia do bioma, criando um fenômeno dos rios intermitentes, também chamado de rios temporários. Isso significa que a imensa maioria dos rios da Caatinga ocorre com um volume largo de água durante a breve estação chuvosa, mas evapora e seca completamente durante os meses de estiagem, deixando para trás apenas leitos de terra rachada. As raras exceções são os rios perenes, como o gigante Rio São Francisco, que nunca seca porque suas águas nascem em outros biomas mais chuvosos, como o Cerrado. A estrutura onde esses rios correm também é particular. Os solos da Caatinga variam de rasos e moderadamente profundos e são muito pedregosos e arenosos. Como chove pouco, a água não consegue infiltrar fundo para quebrar a rocha matriz, tornando a camada de terra superficial e com baixíssima capacidade de reter água. Do ponto de vista químico, esses solos são excelentes, riquíssimos em minerais nutritivos. O único elemento que falta é a matéria orgânica, o humus, pois a vegetação rala e a rápida evaporação impedem o acúmulo e o apodrecimento de grande quantidade de folhas e troncos no chão. Para sobreviver nesse cenário de seca extrema, as plantas da Caatinga desenvolveram estratégias biológicas de sobrevivência que definem a vegetação como xerófita, um termo técnico para plantas altamente adaptadas à falta de água. A primeira grande estratégia é o comportamento caducifólio. Assim que a seca aperta, as árvores cortam o envio de seiva para as folhas, fazendo com que elas sequem e caiam. Sem folhas, a planta não realiza a transpiração e economiza a pouca água que lhe resta, reduzindo seu metabolismo a um estado de dormência até a próxima chuva. A segunda estratégia é o xeromorfismo agressivo presente nas cactáceas, como o mandacuru e o xique-xique. Para não perderem água pela superfície, essas plantas transformaram evolutivamente as suas folhas em espinhos duros, transferindo o trabalho da fotossíntese para o seu caule verde e espesso, capaz de armazenar litros de líquido por meses. Além disso,
As raízes das plantas não tentam cavar pedras profundas, elas crescem de forma muito longa, mas quase na superfície do solo. Assim, quando cai uma chuva rápida e passageira, essa rede de raízes superficiais consegue sugar a água espalhada no chão em questão de minutos, antes que ela evapore sob o sol forte. Um erro muito comum é imaginar que a caatinga tem sempre a mesma aparência de deserto cheio de cactos, seco em qualquer lugar. Mas na realidade, ela possui diferentes fitofisionomias, que são variações visuais da vegetação, dependendo do tipo do solo e da quantidade local de água. Em áreas onde o solo é mais arenoso e pobre, forma-se a vegetação herbácea e arbustiva, conhecida como carrasco ou mata seca, com arbustos baixos, troncos muito finos, espaçados e grande presença de cactos. Já em porções do relevo que consegue acumular água das chuvas nas encostas, ou onde o solo é um pouco mais profundo e fértil, desenvolve-se a caatinga arbórea. Nessas áreas exclusivas, formam-se verdadeiras florestas no meio do sertão, com espécies nativas, como o jacarandá e a aroeira, que chegam a atingir entre 8 e 20 metros de altura, formando zonas densas de sombra. Um dos aspectos mais impressionantes dessa botânica é a sua velocidade de resposta. Então basta uma única noite de chuva forte para que a paisagem cinzenta e seca mude radicalmente. As folhas brotam em poucos dias, as flores se abrem rapidamente para atrair os polinizadores e toda a região se transforma em um tapete verde. Falando um pouco sobre a biodiversidade animal da caatinga, ela contraria a ideia de que ambientes secos são vazios. Pelo contrário, os estudos biológicos registram que quase 1000 espécies de vertebrados apresentam taxas enormes de endemismo, ou seja, animais que evoluíram ali e não existem em nenhuma outra parte do mundo. A sobrevivência dessas espécies exige adaptações extremas, especialmente para peixes e anfíbios. Como os rios secam, muitos sapos eles se enterram na lama úmida e entram em um estado de dormência letárgica, baixando os batimentos cardíacos a quase zero, onde permanecem enterrados por meses até a chuva voltar. Quando a água enche os riachos, esses animais acordam e realizam a reprodução em um ciclo aceleradíssimo, antes que os rios sequem de novo. A caatinga também apresenta espécies de aves e mamíferos únicos do bioma. Diferente dos grandes desertos, a caatinga é o bioma semiárido mais densamente povoado do planeta. Mais de 27 milhões de pessoas vivem dentro dos seus limites. Essa convivência secular gerou a figura histórica do sertanejo, um povo de extrema resiliência e adaptação, responsável por construir uma das bases culturais mais ricas do Brasil, expressa na literatura de cordel, nas festividades e na música imortalizada por nomes como Luiz Gonzaga. Economicamente, a sobrevivência no interior sempre dependeu de sistemas adaptados. A pecuária precisou substituir os grandes bois por rebanhos de caprinos e ovinos, que são cabras e ovelhas, animais muito mais rústicos e capazes de se alimentar da vegetação espinhosa e seca com baixo consumo de água. O extrativismo vegetal também prova o potencial sustentável do bioma. Plantas nativas são colhidas pelas comunidades para produzir mel de altíssima qualidade, além da comercialização forte dos frutos originários do bioma. O desafio atual da caatinga é o de conter um ritmo trágico de degradação que já destruiu ou alterou severamente quase metade da sua cobertura original. O desmatamento crônico não ocorre apenas para criar novos pastos, mas foca principalmente no corte raso da mata nativa para a produção da lenha e o carvão vegetal, que alimenta pequenas indústrias e o uso doméstico da região. Somado a isso, o bioma sofre historicamente com a covardia da biopirataria e do tráfico de animais silvestres, que remove milhares de pássaros de seus ninhos, crime que resultou na extinção da ararinha azul na natureza no ano de 2000. O resultado da retirada contínua da cobertura vegetal rasteira e da queima do solo gera o pior dos cenários ambientais, a desertificação. Sem as raízes para segurar a terra e sem sombra para proteger a umidade do calor de 50 graus, a terra esturrica, perde permanentemente a sua fertilidade e se transforma em um deserto inabitável onde nada mais cresce, arruinando o equilíbrio climático local e expulsando as populações rurais em busca de sobrevivência. Então, evitar o avanço das manchas de desertificação exige não apenas parar o desmatamento, mas multiplicar urgentemente a fiscalização e a criação de grandes unidades e parques de conservação que garantem que o nosso bioma exclusivo continue respirando. E o vídeo se encerra por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.